Fala, meus queridos, é o seguinte, vamos trocar uma ideiazinha meio rápida até aqui nesse vídeo hoje, para falar desse nosso aquário aqui de ciclídeos africanos, que recentemente, né, há um mês atrás, eu instalei o ozônio, né, e com a instalação desse ozônio surgiram muitas dúvidas, não só para mim, mas para muitos inscritos aí que acompanharam esse vídeo da instalação do ozônio, né, e como eu falei naquele vídeo, muitas pessoas já vinham me pedindo um vídeo sobre ozônio para eu testar o ozônio, né, enfim, já que o ozônio ultimamente ele está em alta aí no nosso hobby, né, no aquarismo. Né, e eu venho testando aí durante esse primeiro mês, né, o ozônio. De antemão, que eu posso adiantar para vocês é que o resultado tem sido bom, mas até eu mesmo ainda tenho muitas dúvidas, né. Eu acho importante essas dúvidas eu ficar me criticando e também me perguntando, procurando saber mais sobre, né, para entender melhor como que isso funciona. Vou até virar um pouquinho mais aqui a nossa câmera para pegar mais o nosso aquário. Né, o meu ozônio, ele tá exatamente nessa lateral aqui, eu acho que da câmera agora não vai dar para ver. Neste exato momento ele está desligado, daqui uns 20 minutos ele liga. Né, e eu estou mantendo o mesmo tempo, né, que eu comecei, né, que são 12 horas por dia. Né, e aqui tá exatamente desse jeito. O ozônio, ele tá ligado num timer, né? O ozônio e a bomba também, né? Que eu coloquei ele separado da bomba de recalque, né? Tem uma bomba extra ele só pro ozônio, né? E aí essa bomba e o ozônio estão ligados no timer e tá funcionando assim. 3 horas ligado, 3 horas desligado. Liga meia-noite, desliga 3, liga 6, desliga 9, liga meio-dia, desliga 15 horas, liga 18 horas, desliga 21 horas e depois repete esse ciclo. Estou mantendo desse jeito e até o momento o resultado está sendo muito bom. Para quem não lembra, né, para quem está chegando agora, eu tenho um problema grande aqui em casa porque minha água é de poço e ela é uma água que é bem amarelada, né? E aí eu sempre quis colocar o ozônio no meu aquário porque eu sei que o ozônio, já sabia que o ozônio ele iria oxidar, né, esse corante na água. Já tem vários testes, inclusive aí pela internet, o pessoal colocando corante na água e colocando o ozônio lá e o ozônio deixando aquela água cristalina, né? O pessoal fazendo teste aí com azul de metileno, enfim. E funciona de fato para essa situação aí de corante na água. Às vezes a gente tem ração, por exemplo, que solta muito corante, né? E que acaba interferindo, né, na qualidade da água. A gente deixa a água de fato meio amarelada. Rações assim, mais avermelhadas. Tem algumas, inclusive isso já aconteceu comigo, não aqui em casa, porque aqui em casa não tem como tirar esse parâmetro, né? Já que a água da minha torneira já sai amarelada, mas um outro endereço que eu tive que não tinha esse problema da água amarelada, eu usava uma ração e essa ração soltava bastante corante na água, que era um corante artificial, inclusive. E aí eu tinha um intervalo grande entre uma TPA e outra nesse aquário, um aquário também de ciclídeos africanos, né? E eu ia percebendo que conforme o tempo ia passando, a água ia ficando mais amarelada. E depois que eu parei de usar essa ração, adivinha só, né, eu parei de ter esse problema. Inclusive durante esse período, né, que eu estava utilizando essa ração, eu acabei apelando, né, para os polímeros aí, para o Purigen. Na época não era o Purigen especificamente, mas normalmente eu costumo recomendar o Purigen como polímero, que ele de fato é um excelente polímero. E aí, cara, ficava extremamente vermelho o polímero. Ele absorvia ali, né, todo aquele corante que ficava disponível e ficava da mesma cor da ração. Olha só que curioso, né? Mas enfim, nesse caso de corante na água, coloração ali, o ozônio ele vai oxidar, né, esse corante disponível ali na água, né? E acabaram surgindo muitas dúvidas aí da galera, né, sobre principalmente bactérias. Se ele vai exterminar, vamos usar esse termo aqui, né, as bactérias benéficas, né, do nosso aquário. Bem, né, existe uma forma correta de se utilizar o ozônio. E a forma correta é você utilizar ele no último estágio do teu sistema de filtragem, ou seja, no estágio ali onde a água vai retornar para o aquário. Ou então no próprio tubo, né, no próprio encanamento aí de retorno da água para o aquário. Você tem a bomba de recalque e tem aqui o cano que joga a água para dentro do aquário de volta. Você vai colocar o ozônio, né, o venturi do ozônio, no meio do caminho aí do retorno da água para o aquário. Então você vai até ver em determinado momento ali, enquanto a água do aquário estiver voltando, né, pequenas bolhas ali que são bolhas do ozônio, né, que estão sendo injetadas ali no teu sistema. Se você injetar o ozônio na quantidade correta para o seu aquário, tá? Não existe uma regra, não existe um cálculo assim. Na verdade, existem medidores, né? Existem sondas que elas conseguem mostrar pra gente a quantidade de ozônio que está sendo injetada na água ali do nosso aquário.
né? E esses medidores, inclusive, são chamados de ORP. Você vai jogar aí no Mercado Livre, AliExpress, Shopee da vida, medidor de ORP. Né? E aí existem algumas sondas, existem canetas, inclusive parecido com aquelas canetas que medem o pH da nossa água. E essas canetas, para quem já teve, por exemplo, medidor de TDS, né, são parecidos com os medidores de TDS. A gente vai lá, coloca na nossa água, ele vai mostrar ali a quantidade de ozônio, né, que está sendo injetado na água do nosso aquário. Né? E para quem não tem o medidor de ORP, o recomendado é que você compre um ozônio de acordo com a litragem do seu aquário. Né, eu vou dar o exemplo da Oceantec, do Lacus, que é o que eu uso aqui em casa. Né, a gente vai ter o Lacus Mini, vai ter o Lacus 2000, 4000, 6000, se não me engano é mais ou menos por aí. Né, e a gente vai ter o Lacus Mini, que vai até 1000 litros, ou 2000 litros. Aí tem o Lacus 2000, que já é mais projetado aí para lá, que vai até Lagos de 2000 litros. A gente tem o de 4000, que vai até 4000 litros, 6000, que vai até 6000 litros. Então a gente tem que compatibilizar o gerador de ozônio também com a litragem do nosso aquário. Evitem colocar, obviamente, geradores de ozônio que vão além aí da litragem do seu aquário. Às vezes a gente tem o hábito aí de, pô, vou colocar um maior aqui, que esse maior vai ter um efeito melhor no meu aquário. E não. Na verdade, você pode ter um efeito contrário se você colocar um ozônio que não está compatível com a litragem do seu aquário. Você pode injetar tanto ozônio na tua água ali que pode prejudicar, né, toda a biota ali, né, toda a colônia de bactérias que você tem benéfica dentro do seu aquário. Então, se você chegar a esse ponto de você ter ozônio sobrando na água do seu aquário, né, aí sim, se esse ozônio sobrar, aí você vai ter problema ali com a colônia de bactérias, né, do seu aquário. Né, aqui eu ando observando, fazendo teste com frequência, tá até aqui em cima, eu já estou deixando até, ó, aqui, eles estão enfileirados, né, estou com teste de nitrato, nitrito e amônia aqui, que eu sempre que eu consigo aqui eu faço um teste, pelo menos uma vez por semana aí, durante esse início aí de ozônio no aquário, né, e os testes estão saindo muito bem, inclusive até melhor do que antes. Né, na verdade, amônia e nitrito sempre estiveram zerados, né, agora o nitrato que me surpreendeu, né, o nitrato que sempre ficava alto no meu aquário, né, o nitrato agora está se mantendo bem baixo, né, eu não esperava esse resultado em relação ao nitrato. Acredito que por conta da injeção de ozônio, né, lembrando que o ozônio são 3 moléculas, né, o ozônio é o O3, que são 3 moléculas de oxigênio, né, e por isso que ele é um grande agente oxidante. Né, ele oxida muito mais do que o próprio oxigênio. Né, então, ocorrem várias reações químicas na água do nosso aquário, né, com a injeção de ozônio, né, que vai oxidando várias moléculas que a gente tem disponível na água do nosso aquário. Né, e não é diferente aí com a molécula de amônia, de nitrito, de nitrato e por aí vai. Né, só que a gente tem que dosar muito bem, de uma forma que a gente não vai, inclusive, prejudicar indiretamente a colônia de bactérias do nosso aquário. Por isso que eu estou acompanhando, né, com teste de água, vou observando bem os peixes para ver se os peixes não estão ofegantes, enfim. Né, todo aquele protocolo ali como se fosse, vamos dizer assim, um aquário novo, como se estivesse até ciclando o aquário novamente com a introdução desse produto aqui, né, desse equipamento no meu aquário. E nesse primeiro mês, cara, perfeito. Eu, sinceramente, não estou vendo problema nenhum, né, em relação aos meus peixes com essa dosagem que eu falei mais no início do vídeo que eu estou aplicando aqui no meu aquário. Né, o ozônio que eu estou utilizando é para aquários e lagos, né, de até 2000 litros. O meu aquário aqui ele deve ter bruto em torno aí de 900 litros de água, né, e aí por isso que eu estou usando aí 12 horas por dia, de 3 em 3 horas que ele liga, e pode ser inclusive que eu diminua esse período, né, para 2 horas, né, 3 horas de ligado e por aí vai. Né? Eu tô pensando em fazer alguma coisa aí desse tipo aqui no meu aquário, né? Porque assim, o resultado para mim já tá muito bom. Inclusive assim que eu instalei o ozônio no meu aquário, né, o resultado foi muito rápido. Em um dia já deu o resultado nítido ali em relação à coloração da água. Né? Eu diria que em 3 dias a água já estava nessa qualidade aqui que vocês estão vendo. Né? Então não pretendo aumentar a quantidade de ozônio, pelo contrário, eu pretendo até diminuir, porque pelo que eu estou vendo aqui o resultado já está muito bom. Né? Outra coisa interessante de falar sobre o ozônio, né? Vamos continuar falando sobre essa questão da bactéria, que foi o que mais gerou dúvida no último vídeo, né? E conforme eu faço as lives de quinta-feira lá no canal Aquaflow, inclusive se você não é inscrito no canal Aquaflow, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição, toda quinta-feira às 7 horas, tá eu, Clebão, né? E mais um convidado normalmente, a gente fala sobre vários assuntos, né? E às vezes faz live só eu e Clebão para tirar dúvidas e bater papo com vocês. E sempre vem muitas dúvidas também relacionadas aí ao ozônio, UV, enfim. A maioria das dúvidas está sempre relacionada a essa questão das bactérias de fato. Bactérias em suspensão na água do nosso aquário. Galera, normalmente as bactérias que são benéficas ao nosso sistema, elas não ficam em suspensão. É claro que se a gente dosar um produto à base de bactérias, elas vão ficar um tempo ali em suspensão.
até elas se fixarem no aquário de fato, leva em torno aí de 72 horas em média, vamos dizer. Então, o ideal, inclusive, o recomendado até pelos próprios fabricantes desses produtos à base de bactéria, é que quando a gente for utilizar, né, dosar esses produtos, é desligar o ozônio e o UV, né, porque a bactéria ela vai ficar em suspensão na água, né, e ela vai passar ali pelo ozônio, ela vai passar ali pelo UV, né, pela lâmpada ultravioleta, né, e a célula, e a tendência é que o ozônio, né, e o UV ele quebra a célula, né, das bactérias e vai matando aos poucos. E o ozônio, ele simplesmente extermina a célula das bactérias. Então, você dosar a bactéria com o ozônio ligado é a mesma coisa que você jogar aquela bactéria toda que você está dosando ali fora. Ideal para você aí, que vai dosar a bactéria, está ciclando o aquário, eu recomendo também ciclar o aquário sem ozônio, sem UV. Tá? Normalmente a gente, hoje em dia, né, com toda essa tecnologia, muitas pessoas utilizam bactérias para ciclar o aquário. Né? Então, não é interessante utilizar o ozônio UV no início aí da sua montagem, beleza? No início do seu aquário. Agora, bactéria de suspensão na água, né? Muito se fala sobre isso. Ah, Matheus, eu quero reaproveitar a água do meu aquário porque a água do meu aquário ali tem bactérias disponíveis. Cara, sendo bem honesta, a bactéria que tem disponível ali na água do teu aquário, em suspensão aqui na água, é muito pouca. Você tem que dar muito mais prioridade ao substrato, às rochas do teu aquário, à tua mídia biológica, do que a água em si. Na água a gente basicamente vai ter elementos traços, sais minerais, né, alguma coisa ali de composto nitrogenado, né? O mais importante que a gente tem na água, para quem quer reaproveitar a água numa eventual mudança, por exemplo, né, seria justamente esses sais minerais, esses elementos traços que a gente tem disponível na nossa água. Para não jogar, né, esses sais minerais que ainda estão disponíveis ali, esses elementos traços, fora. A não ser que você tenha uma água muito ruim em relação a composto nitrogenado, você tem muito amônio, muito nitrito, muito nitrato, aí eu também já acho que não vale a pena você reaproveitar essa água. Aí, de fato, eu jogaria essa água toda fora. Mas se você tem um aquário marinho, por exemplo, quer reaproveitar a água, que você está dosando ali, ó, mineral, você está dosando baling, você está usando um sal caro, de alta qualidade, né, aí eu já não acho que vale a pena, de fato, jogar fora. Mas fora isso, eu acho que é um desperdício, é um esforço desnecessário você tentar ficar reaproveitando essa água velha, né, que o pessoal chama, né, já que ela não tem tanta bactéria disponível ali nela. Né, o que ela vai ter, de fato, são esses sais minerais, elementos traços ali, né, e o pH ali no nível ideal que você está acostumado a manter, e até a temperatura muda, né, normalmente nessas mudanças. Então, eu não fico preocupado, nada preocupado em relação ao que tem suspensão ali na água do aquário. Em relação ao ozônio, isso é muito tranquilo. Né? Agora, sempre o ideal, além de você dosar o ozônio na quantidade recomendada ali para o seu aquário, você monitorar o ARP. Né? Tem um ARP aí no mercado que vai de... O mais barato que eu vi foi R$120, que são aquelas canetas, né? Não sei qual é o nível de confiabilidade dessas canetas, até porque tem várias aí no mercado. Então vai de R$120 e pode passar aí de 5, 6 mil. Mas eu acredito que um medidor de ORP custo-benefício está em torno aí dos 400 a 600 reais. Você vai encontrar aí, principalmente na AliExpress e Shopee, alguns medidores de ORP, que inclusive não é só medidor de ORP. Você vai encontrar ali que é medidor de pH também, vai ter alguma coisa ali que vai medir... Eu já vi até alguns que tem medidor de amônia junto, né? Basicamente é um monitor, né? Você vai ter um monitor, uma telinha ali com a numeração digital, né? E uma sonda que vai ficar dentro da água, né? Vai ficar submersa na água do teu aquário. E ali ele vai te mostrar em tempo real o pH do aquário, quantidade de ozônio sendo injetada. Né? E o ideal, que é o que eu quero comprar para esse aquário aqui, é um medidor de ORP desse, né? Que tem um monitorzinho ali mostrando bonitinho para mim, em tempo real, o que está sendo injetado no aquário. Você vai ter outros medidores de ORP aí, que são muito mais caros. Né? Vale a pena? Assim, se você tiver grana para investir, vale. Ainda mais se você tiver um aquário marinho, vai valer muito a pena. Né? Tem um da Aquarino, por exemplo. A Aquarino tem um sistema muito completo aí, né? Que tem medidor de ORP, é um pouco mais caro, é uma marca nacional, né? Que isso acaba viabilizando um pouco mais essas sondas, esses medidores, né? Mas eu acho que para quem tem aquário, por exemplo, jumbo, de ciclistas africanos como eu, sinceramente eu acho que não vale a pena esse gasto. Você comprar esses medidores de ORP aí nessa faixa de 600, 700 reais, que a gente encontra pelo AliExpress, Shopee, eu acho que vai dar conta do teu aquário. E outra coisa, né? Procurar a avaliação do produto, né? Procurar aí comentários na internet de como que é a durabilidade, principalmente desses produtos. Já vou até... Vocês vão concordar comigo, né? Muitos desses produtos vêm da China e infelizmente a gente sabe que tem muitos produtos chineses que não tem uma estrutura muito boa, né? E que acabam quebrando com facilidade, né? No caso do ARP,
a gente fala muito de da calibragem ali, né, do produto. Agora eu não sei se é calibragem ou calibração. Acho que é calibragem mesmo, o nome certo. Né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado aí quando a gente for comprar esse tipo de produto no AliExpress, Shopee, Amazon da vida, tá? Mas eu ficaria pouco preocupado em relação a essa quantidade de bactérias em suspensão, né, na água ali do aquário. Instalando da forma correta, dosando da forma correta, principalmente utilizando o ORP, não vai afetar a sua colônia de bactérias, tá bom? Mesmo, até de forma indireta, vai oxidar amônia, nitrito ali. Cara, se você dosar da forma correta ali no seu aquário também, não vai afetar a sua colônia de bactérias. É claro que você instalando o ozônio depois de tempo, igual o meu aquário aqui, tá um tempão montado, colônia de bactérias já estável, né, bem estabelecida, pode sim afetar, mas de forma, assim, bem pouca, sabe? Aquela forma que vai afetar a colônia de bactérias, só que o próprio ozônio ali vai estar dando suporte para poder suportar, né, esse impacto na nossa colônia de bactérias. Então, sempre dosar, cara, com muito cuidado. Quanto mais ozônio, melhor. Nem pensar. Você pode chegar a ponto de perder seus peixes por conta do próprio ozônio aí, dependendo do que você comprou de ozônio, dependendo da litragem do seu aquário, dependendo da carga orgânica que você tem no seu aquário. Outra coisa que me perguntam, falando em aquário, aproveitando, né, que só para puxar um gancho rápido aqui, perguntaram sobre ozônio e aquário marinho. Ozônio e aquário marinho dá certo? Dá certo, obviamente, utilizando da forma correta também, mas ozônio em aquário plantado, eu acho que é mais arriscado, né? Poder de oxidação, pro que as plantas precisam no aquário plantado, eu acho que não vale a pena você adicionar ozônio em aquário plantado não, tá? O ozônio eu adicionaria aí no máximo no aquário marinho e olhe lá. Eu, sinceramente, acho que até no aquário marinho não teria tanta necessidade, de acordo com o que a gente tem hoje aí de métodos, né, no nosso mercado. Eu adicionaria mais um ozônio para quem tem um aquário com muita produção de matéria orgânica, né? Para quem tem um aquário de ciclídeos africanos e precisa manter uma boa qualidade de água, para quem tem um aquário jumbo, para quem tem um lago de carpas ou aquário de quindos, por exemplo, né, com muitos peixes ali produzindo muita matéria orgânica, né? Aí sim eu acho que vale a pena você utilizar o ozônio. Isso é a minha opinião, tá, galera? Fora isso, eu acho que não vale tanto a pena não. Até mesmo para você que tem uma fauna de peixes pequenos, já acho que não é tão válido assim. Importante se lembrar, agora, aproveitando que eu lembrei de falar disso aqui agora, né, o ozônio, da mesma forma que ele pode fazer mal às bactérias, dependendo da dosagem, se estiver dosando da forma errada, né, bactérias no caso do nosso sistema de filtragem, né, do SAMP, né, se a gente estiver dosando de uma forma onde está prejudicando os peixes, né, da mesma forma que ele prejudica as bactérias dos peixes, ele pode prejudicar a gente também. Mas de que forma o ozônio ele poderia prejudicar nós, os seres humanos? Né? O gerador de ozônio em si, ele é projetado, obviamente, para não ter vazamento de ozônio. Mas só que os próprios fabricantes recomendam, né, a gente fazer sempre vistorias ali, né, sempre que possível, mensal de preferência ali, né, utilizar o ORP, né, para ver se não está tendo nenhuma oscilação ali. Né? E por que eu estou dizendo isso? Se começar por um acaso vazar ozônio no seu aquário, seja por um problema no gerador, ou então pelo rompimento, por exemplo, da mangueira, que isso é comum de acontecer, inclusive, né? Da mangueira que injeta o ozônio ali, né? Que leva o ozônio até o teu aquário, do gerador, né? Para o teu aquário, romper com o tempo por conta da oxidação do próprio ozônio, né? Pode vazar o ozônio e você inalando esse ozônio, sua família vai fazer mal à sua saúde, certamente. No meu caso aqui, meu aquário fica do lado de fora da minha casa, não faria tão mal assim, pelo menos, né? Já que fica numa área aberta. Mas para quem tem aquário dentro de casa, numa área fechada, vazar o ozônio, né? Escapar o ozônio aí não vai ser nada legal. Então, o medidor de ORP também ele é muito importante para isso, né? Inclusive quem fez essa observação, e eu lembrei aqui agora, né, disso, foi o nosso amigo aí, inscrito, seguidor, Rudezindo, né? Eu já sabia disso, mas só que é muito bom ter essa interação com vocês aí. O Rudezindo é um cara que já colabora com o canal há muitos anos. A gente abre às vezes discussões muito saudáveis aqui nos comentários do vídeo. E no vídeo que eu falei, né, o primeiro vídeo que eu falei sobre ozônio, ele deixou esse comentário que é extremamente importante, que eu acabei não comentando no outro vídeo, né, justamente sobre essa questão aí da nossa saúde, da saúde humana, né? Então, monitore muito bem, tenha um medidor de ORP aí no seu aquário, por isso que eu tô até caindo nessa tecla aqui, que no outro vídeo eu acabei não falando muito sobre isso, né, que é extremamente importante. Agora, o outro fator, continuando aí falando sobre a questão das bactérias, né, agora falando sobre agentes patogênicos, né, patógenos no nosso aquário. Agentes patogênicos, no caso, seriam aí bactérias, vírus, parasitas que fazem mal
né, os nossos animais. Vai ajudar a controlar? Sim, vai ajudar a controlar, né, vai ajudar a manter um controle da carga, né, de patógenos que a gente tem dentro do nosso aquário. Mas eu acredito que ao mesmo tempo que vai ajudar a manter esse controle, mais uma vez, se a gente estiver dosando da forma certa, né, ele também não vai deixar o ambiente completamente estéril. E isso seria um problema, né, a gente ter uma injeção de CO2, de ozônio ali no aquário que está deixando o nosso aquário estéril. Que inclusive isso foi uma questão que trouxeram para mim. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque a pessoa que falou isso para esse amigo foi um cara, inclusive, que é da área da medicina veterinária, e ele levantou a bola de que o ozônio faz mal para o peixe. Dependendo da forma que você esteja utilizando o ozônio, ele pode fazer mal? Cara, raramente ele vai fazer mal diretamente ao teu peixe. Mas ele pode fazer mal indiretamente. Só que isso seria muito, cara, muito pontual, tá? Por exemplo, você tem um peixe onde vive uma quarentena, onde a gente tem injeção de ozônio ali. Nessa injeção de ozônio, a pessoa responsável ali está injetando ozônio numa quantidade para poder exterminar aí patógenos da água, né? Para deixar a água estéril, vamos dizer assim, ou quase isso. A partir do momento que esse peixe sai dessa água estéril, desse ambiente estéril, e vai para um ambiente onde se tem uma carga parasitária, né, uma carga de patógenos maior, esse animal ele é um animal mais sensível. Esse é um animal que se acostumou já a viver num ambiente mais estéril, né, e quando ele tem contato num ambiente mais carregado, né, é muito provável, né, que ele vai desenvolver algum tipo de doença ali. Porque quando você adiciona um animal novo no aquário, ele vai se estressar, tem o estresse da viagem, estresse baixa imunidade, e já é um animal que vivia num ambiente que era muito estéril, ele não estava com muito contato assim com bactérias e parasitas, e ele entra num aquário onde você tem uma carga maior, é muito provável que ele vá desenvolver alguma coisa ali no aquário. Não necessariamente vai levar o peixe, a óbito, mas pode sim ser que isso aconteça. Aqui no Brasil não é muito comum a gente ver em quarentenas a injeção de CO2, cismic CO2, a injeção de ozônio a esse ponto, Mas, sim, a gente tem algumas empresas importadoras aí que utilizam o ozônio, na estrutura ali para manter uma qualidade de água, Mas, pelo que eu vi, até conversando com os responsáveis por essas estruturas, não é uma quantidade que está sendo injetada ali com a finalidade, de fato, de esterilizar, a água, esterilizar o bicho, consequentemente, certo? Mais por questão ali da própria qualidade da água, mas nada relacionado diretamente, assim, a muitos agentes patogênicos, sabe? Porque a quantidade de ozônio que tem que ser injetada para poder exterminar esses agentes, é relativamente alta. Uma quantidade, talvez, aí poderia até fazer mal para as próprias bactérias que vivem ali no nosso sistema. Então, não seria tão interessante chegar a esse ponto. Mas, de fato, ajuda, de alguma forma, ali a controlar essa quantidade de patógenos no nosso aquário. Tanto o ozônio quanto o UV também ajuda, O que passa ali pelo UV, como o UV ele é mais controlado, do que o ozônio, é uma lâmpada que fica parada ali e o que vai ser esterilizado é o que vai estar passando pelo UV. Então ele não injeta, ultravioleta na água, ele não injeta nada na água, Basicamente a lâmpada que vai quebrar células, do que passar ali por ela. Já o ozônio não, o ozônio ele é injetado na água do nosso aquário, por isso que a gente tem que ter esse controle, de ORP, da quantidade de ozônio que está sendo injetado. Beleza? Então assim, eu falei a maioria das coisas aqui, cara. Tem a questão da alga também, se o ozônio ele vai ajudar no controle de algas. Sim, ele vai ajudar no controle de algas. Mas pelo que eu entendi, a maioria da galera que estava me perguntando sobre isso era sobre algas que ficam em disposição, que ficam no display. Então, no display, cara, ele não vai agir diretamente, ele pode agir de forma indireta. Ele pode reduzir a frequência com que essas algas aparecem, por conta ali da oxidação que ele faz ali na água, ele vai acabar oxidando alguns nutrientes que essas algas utilizam, para poder se proliferar. Mas ele não vai agir, diretamente na alga. Tanto que você vê aqui minhas rochas, ó, não mudou nada. Estou lotado de alga nas minhas rochas até hoje. O meu vidro traseiro, eu vou deixar até a imagem passando aí para vocês agora, que eu filmei como é que estava o meu aquário ontem de manhã,
né, antes de eu limpar o vidro do fundo, né, do aquário, que estava cheio de alga marrom. Mas, pelo que eu percebi também, é o que eu tô falando, ele deve estar agindo de forma indireta, né? Eu percebi que a frequência, né, dessas algas marrons aqui no meu aquário, até mesmo de um pouco de alga verde, nos vidros, tem sido bem menor do que antes, né, de eu instalar o ozônio, né? Então, ele vai agir, mas não diretamente, né? Ele não vai acabar com essas algas do aquário, vai continuar tendo, mas só que eu acho que também de uma forma muito mais controlada, vamos dizer assim. E aí, como vocês podem ver, ó, hoje eu limpei aí o vidro do fundo e tá branquinho, tá zerado, né? Tá bonitinho. Agora tá apresentável aí pra vocês. Vou chegar aqui mais perto pra mostrar vocês o aquário, como é que tá. Eu fiz alguma cagadinha aqui, que eu mexi no limpador magnético, que tinha alguém que tava me incomodando aqui em cima, e aí eu levantei alguns sólidos aqui no aquário. Eu acho que ele tava acumulando alguns sólidos aqui entre eles, enfim, vocês vão ver alguns sólidos aí em suspensão, mas isso também já tá indicando que já tá na hora, na verdade já passou da hora de eu trocar, né, a mídia mecânica aqui desse aquário. Enfim, vamos lá. A água em si, cara, eu tô muito satisfeito, né? Os peixes estão bem, né? Eu percebo, né, que os peixes, assim, estão bem, estão normais, né? Eu não vou atribuir coloração, essas coisas assim, porque como eu tenho ciclídeos aqui, acredito que a melhoria de coloração aqui deles não tem nada a ver, né, com a questão aí da instalação do ozônio. Eu percebi que a minha maléria aqui no último mês melhorou muito a coloração dela, mas tem mais a ver aí com a dominância aí, que pelo que eu tô vendo tá mudando um pouco aqui dentro do aquário. Enfim, mas o que eu quero falar, o principal não é isso não, o principal é isso aqui, ó. Olha aí como é que tá a água do meu aquário. Eu vou pedir desculpa a vocês que o vidro do meu aquário é velhinho, né, tá arranhadinho. Quem sabe mais pra frente aí não monta um outro aquário de ciclídeos africanos. Mas tá aí, ó. Meu aquário tem 2 metros, né, de comprimento, e a visão lateral dele tá, no meu ponto de vista, muito boa. Olhando aqui pela lateral, parece até que eu tô olhando de frente, né, o aquário. E os bichinhos estão aí muito bem, contentes e saudáveis, né? E aqui tá o nosso ozônio, o nosso gerador de ozônio aí, né, que fica aqui, a mangueirinha vai lá para trás. Inclusive, ó, olha como é que tá a mangueira dele, ó. A mangueira dele já tá até um pouco mais fosca, mais esbranquiçada, tá vendo? Né, porque essa mangueira era muito transparente, galera, muito. Né, e agora ela já tá muito esbranquiçada em um mês de utilização aí do ozônio. Né, então isso já diz bastante aí sobre a importância, né, da gente manter, a gente continuar monitorando, né, o ozônio aí, porque se romper ali a mangueira, né, se ressecar, né, que é o que acontece, né, inclusive os próprios fabricantes recomendam de ano em ano trocar essa mangueira, né, se romper a gente vai perder o ozônio vai vazar, pode fazer mal pra gente, né, e a gente vai perder eficiência também do equipamento. Mas tá aí, né, queria encerrar o vídeo aí mostrando pra vocês um pouquinho de como é que tá o meu aquário. Um mês depois de instalar o ozônio, tudo normal, tudo na paz, né, os peixes estão bem, se alimentando normalmente, nada mudou em relação a eles, mas em relação à qualidade da água, de fato melhorou bastante. Né, o ozônio é bom? Recomendo sendo usado com muita cautela, né, para vocês não fazerem nenhum tipo de besteira, não cometer nenhum equívoco. Né, eu quero muito que o ozônio se popularize mais aí no mercado, mas eu quero que ele se popularize também da forma correta, né? Não adianta nada a gente querer, né, que o pessoal compre ozônio, mas também a gente não fala dos prós e contras, vamos dizer assim, do produto. Né? E ele pode sim trazer de fato alguns malefícios, vamos dizer assim, sendo utilizado da forma errada. Mas é aquilo, né, galera? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Então, o remédio ele pode fazer muito bem pra gente, da mesma forma que ele pode fazer muito mal. Seria mesmo comparativo aí do ozônio. Em breve eu trago mais atualizações aqui da nossa Fish Room. Tem madeira aqui do lado, ó, cortada. Tô montando um móvel novo. Né? Tomei vergonha na cara, né? Depois de mais de ano, né, eu tô montando um móvel para nosso aquário aqui de 1,30 m. Pra gente voltar, né, a terminar aqui esse paredão, cara. Que já tô devendo isso pra vocês há muito tempo. Né? E eu acho que vai ficar bonitão isso aqui. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Mais um videozão, né? E até a próxima. Deixa aí nos comentários se você ainda ficou com alguma dúvida. Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!